Bom dia, galera do canal Ciências Humanas TV. Vou deixar esse vídeo gravado. Falar um pouco da Fundação de Goiânia. Qual o contexto do que fundaram Goiânia? Lembrando que desde o começo da colonização de Goiás já se pensava na questão da transferência da capital, mas somente Pedro Ludovico Teixeira, na década de 30, pôs em prática a transferência da capital. E a história tradicional de Goiás diz que a capital de Goiás foi transferida porque a velha Vila Boa de Goiás, né, ela não comportava uma capital. Mas será que foi isso que aconteceu? Não. Já vou adiantando que não. O negócio é o seguinte: para atender os interesses da nova elite que estava surgindo com a vinda da estrada de ferro ao sudeste goiano, pôs-se em prática a transferência da capital, graças ao interventor Pedro Ludovico Teixeira. O porquê que ele vira interventor de Goiás? É porque ele teve a sorte que o cunhado dele era médico de cabeceira do presidente Getúlio Vargas, na ocasião, e interferiu para o seu nome para virar interventor de Goiás, e isso favoreceu a transferência da capital. Estudos foram feitos e revelaram que o melhor lugar para sustentar uma nova capital, construir uma nova capital, era nos arredores do Arraial de Campinas, que posteriormente foi anexado como um bairro da cidade de Goiânia. E assim foi construído até 1937, 1933, ano da fundação de Goiânia. 24 de outubro de 33 foi a época que colocaram a pedra angular, que era que marca o aniversário da cidade de Goiânia. Que na ocasião estava até tendo um concurso para ver qual o nome da cidade. Os moradores, dois nomes eram favoritos. Os moradores tiveram que escolher entre Petrônia e Goiânia. Os moradores queriam uma coisa, mas o interventor Pedro Ludovico Teixeira achou muito feio o nome Petrônia e instituiu o nome da nova capital de Goiás como Goiânia, que nasceu como a maioria das cidades mal planejadas, principalmente levando em consideração as outras cidades que cresceram conjuntamente com o surgimento da cidade de Goiânia. E na ocasião da ascensão de Pedro Ludovico e da transferência da capital, ele utilizou um termo chamado Tempo Novo, o tempo em que Goiás sairia do caiadismo e entraria no ludoviquismo. Para anos mais tarde, o povo elegeu um caiado governador, né? Coisas que acontecem. Lembrando que na década de 60, o Teotônio de Ramos Caiado foi o interventor da ditadura no estado de Goiás, né? Como governador da época da ditadura militar. Mas eleito efetivamente, o senhor Ronaldo Caiado foi. E uma curiosidade, tanto a família Ramos Caiado como a família Ludovico ficaram décadas e décadas inimigas uma da outra. Somente recentemente que eles fizeram as pazes porque acreditaram que não deveriam guardar ressentimentos do passado, né? Do passado. E até porque os ludovicos desapareceram da política, não, né?
quase nenhum deles não interessaram mais em ingressar na política. Coisas que acontecem. O Bra... E a nova capital, ela serviu para dois motivos: implementar o capitalismo em territórios goianos e para tirar o poder do caiadismo. Que, lembrando que a região de Goiás Velho é uma região de alta influência do caiado. Dizem até hoje em Goiás é a cidade de Goiás. É importante fazer essas observações pertinentes para compreender a história da fundação de Goiânia. E por que Goiânia foi construída? Precisava-se criar um grande centro econômico. Não é à toa que outras cidades foram construídas ao longo desse tempo. Cuiabá, a divisão do Mato Grosso, a divisão do estado de Goiás em estado de Goiás e Tocantins, e a construção da capital Palmas, tudo isso foi para ir introduzindo o capitalismo no interior do Brasil. E Brasília também tem essa funcionalidade, né? Além de fortalecer a defesa do território nacional e também para introduzir o capitalismo em territórios no chamado interior do Brasil. Lembrando que, a priori, só o Nordeste e o Sudeste e o Sul tinham a atividade capitalista, né? Lembrando que no interior era muito forte a economia de subsistência, de troca, por exemplo, fulano de tal tinha manteiga, ia lá e oferecia algo para eles. Era uma economia de subsistência. E para literalmente criar o capitalismo em território goiano, criou-se um grande centro, fez um processo de êxito rural, uma criação de um grande exército de reserva, contando com a questão do crescimento das outras cidades no entorno de Goiânia. Isso favoreceu para que o capitalismo fosse introduzido aqui e favoreceu também as novas elites advindas com a vinda da estrada de ferro. Lembrando que o capitalismo estava sendo inserido justamente pela questão da vinda da estrada de ferro em territórios goianos. Goiás, que desde o seu início se mostrou ter uma vocação na agropecuária, sobretudo na agrícola, né? O estado de Goiás. E mais para frente eu vou fazer uma live sobre a colonização de Goiás e no dia do aniversário de Goiânia eu vou trazer uma live também falando sobre esse assunto com maior ênfase nesse conteúdo. Ou seja, para quem quer saber a história do meu estado e mora fora, mas quer saber a história da fundação de Goiânia e conhecer um pouco mais sobre Goiânia, eu vou estar fazendo uma live ainda sobre esse assunto. Hay que endureza, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória sempre. Hacer a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece, para finalmente nos livrarmos da porcaria do bolsonarismo, já que do Bolsonaro nós nos livramos, graças a Deus. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que assistir essa live e mais tarde eu trago a primeira live do dia.